Olá, boa tarde. Nos shoppings, avenidas e na internet, o que não faltam são propagandas da Black Friday. A liquidação está marcada para amanhã, apesar de algumas lojas já terem antecipado as vendas. E os órgãos de defesa do consumidor já estão também de olho na data. Esse é um dos destaques do Jornal da Justiça, primeira edição de hoje. Vamos aos demais. Supremo Tribunal Federal pode julgar hoje a ação que trata das operações policiais nas comunidades do Rio de Janeiro. Painel do Conselho Nacional de Justiça facilita monitoramento de políticas judiciárias nacionais. A lista permite uma visão estratégica do Poder Judiciário até o ano de 2026. E ainda a iniciativa do Judiciário de Mato Grosso, que atende de forma humanizada crianças e adolescentes vítimas de violência. O Conselho Nacional de Justiça lançou o painel de monitoramento de políticas judiciárias nacionais. A ferramenta permite o acompanhamento das 30 ações realizadas atualmente pela Justiça. O painel pode ser acessado por qualquer cidadão pelo portal do CNJ. O painel traz uma relação das políticas implementadas para ampliar o acesso à justiça e contribuir para a efetivação de direitos, para a pacificação social e para o desenvolvimento do país. A lista permite uma visão estratégica do Poder Judiciário até o ano de 2026. 16 das 30 ações listadas no painel estão alinhadas com os eixos da Justiça definidos pela gestão do ministro Luiz Fux à frente do CNJ. Direitos humanos, meio ambiente, negócios, Justiça 4.0 e combate à corrupção. Na plataforma estão listadas políticas já consolidadas, como a de conciliação e mediação, a de pessoas em situação de rua e de participação feminina no judiciário. No mesmo ambiente virtual, é possível verificar o monitoramento do mapa de implementação do juízo 100% digital e da política de enfrentamento à violência contra as mulheres. A Suprema Corte pode julgar nesta quinta-feira a ação que trata sobre as operações policiais nas comunidades do Rio de Janeiro. Em junho do ano passado, o relator ministro Edson Fachin atendeu em parte a ação e restringiu intervenções policiais nas favelas do estado durante a pandemia. Dados do Instituto de Segurança Pública do Rio de Janeiro mostram que desde que o Supremo Tribunal Federal limitou as operações nas comunidades cariocas, o número de pessoas mortas por policiais foi reduzido. Em junho do ano passado, foram 52 assassinatos. Na mesma época, em 2019, o número era 4 vezes maior. A arguição de descumprimento de preceito fundamental de autoria do PSB pede que o STF determine uma série de medidas para tentar reduzir as mortes cometidas por policiais nas favelas. Entre elas, um plano de redução da letalidade policial e de controle de violação dos direitos humanos. A ação ainda quer proibir o uso de helicópteros como plataforma de tiros e pede a presença de ambulâncias, equipes de saúde durante as operações, proteção contra invasão de domicílios e instalação de GPS e equipamentos de gravação de áudio e vídeo nas fardas e viaturas. Em junho, o ministro relator Edson Fachin não acatou todas as demandas do partido, mas solicitou explicações da Procuradoria-Geral da República e do Estado do Rio de Janeiro, bem como do governo carioca e da Advocacia-Geral da União. O magistrado, quando restringiu as operações no Rio de Janeiro, ainda determinou que todas as ações policiais deveriam ser comunicadas e justificadas ao Ministério Público Estadual. Em agosto, o plenário do STF manteve a liminar do ministro Edson Fachin. Os ministros do Supremo também podem analisar hoje uma ação penal contra o senador Fernando Collor de Mello. A consultora jurídica da TV Justiça, Gisele Reis, traz os assuntos previstos na pauta de julgamentos. Os ministros devem iniciar a sessão com a retomada do julgamento conjunto de 4 ações que foram apresentadas contra o novo marco legal do saneamento básico. Para os autores, as novas regras contrariam o princípio da universalização do serviço público
e podem criar um monopólio do setor privado no serviço de fornecimento de água e esgotamento sanitário. O relator dos 4 processos, o ministro Luiz Fux, deve apresentar o voto na sessão de hoje. Ontem, o julgamento foi suspenso logo após a leitura do relatório e a realização das sustentações orais. A discussão sobre a lei do município de Marília, em São Paulo, que obriga a substituição de sacos e sacolas plásticos por biodegradáveis, também pode ser apreciada pelos ministros. A Procuradoria-Geral da República questiona a decisão do Tribunal de Justiça Local, que declarou a norma inconstitucional porque o projeto de lei foi iniciado por vereador e não pelo prefeito. A decisão do STF, nesse caso, será aplicada em todos os demais que são semelhantes a esse e que tramitam no Judiciário brasileiro. Há também uma expectativa que a ação penal apresentada contra o senador Fernando Collor de Mello e mais 2 acusados seja apreciada. Eles são acusados de terem praticado crimes de corrupção passiva, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Os fatos se referem a supostas irregularidades envolvendo a Petrobras e foram revelados a partir de investigação da Operação Lava Jato. Ao todo, a pauta tem 8 itens e os detalhes você pode conferir no site do Supremo, stf.jus.br. A terceira turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu que imóvel não substitui depósito em dinheiro na execução provisória por quantia certa. Os detalhes quem tem é a repórter Jéssica Castro. Para o colegiado, em execução por quantia certa em que é direito do exequente receber dinheiro, não se pode impor unilateralmente que o credor receba coisa distinta daquela estipulada na decisão judicial provisória ou definitivamente executada, sob pena de absoluta subversão da lógica processual que orienta a execução. Com esse entendimento, a terceira turma do STJ negou o recurso de um espólio que, no cumprimento provisório de sentença condenatória ao pagamento de quantia certa, no valor de R$ 1.700.000, depositou um imóvel e não o valor cobrado, como forma de se isentar da multa e do pagamento de honorários advocatícios previstos no Código de Processo Civil. Apesar da recusa do exequente, o juiz aceitou o depósito do bem, avaliado em R$ 6.500.000. Mas a decisão foi reformada após recurso, no sentido de que não há equivalência entre o oferecimento do imóvel e o depósito voluntário da quantia devida. A relatora, ministra Nancy Andrighi, citou o precedente firmado no STJ e esclareceu que, no cumprimento definitivo, a multa será excluída apenas se o executado depositar voluntariamente a quantia devida em juízo sem condicionar seu levantamento a qualquer discussão do débito. A ministra destacou que a finalidade da execução por quantia certa é o recebimento do dinheiro do crédito provável ou definitivo a que o credor faz jus. Para ela, não há direito subjetivo do devedor em realizar o depósito ou quitar a dívida com o bem, mas assiste ao credor o direito subjetivo de ter seu crédito satisfeito nos moldes e termos da decisão que a fixou. Por unanimidade, os ministros seguiram o voto da relatora, no sentido de que, caso fosse possível realizar o depósito de item distinto do estabelecido, caberia ao exequente decidir entre aceitar o bem ofertado em substituição ao dinheiro ou prosseguir com a fase de cumprimento da sentença de execução, com a possibilidade de penhora e conversão do bem em pecúnia, incluídos a multa e os honorários advocatícios. A ver a seguir, amanhã tem Black Friday, uma sexta-feira esperada por muita gente, viu? No próximo bloco a gente vai falar sobre os direitos dos consumidores. Daqui a pouquinho eu volto já. Aquele Brasil que existia no processo constituinte é totalmente diferente do Brasil que a gente tem hoje, graças à nossa Constituição. Claro, ainda temos muito a crescer, nós temos muito a melhorar, mas não podemos dizer que temos um país totalmente diferente após a promulgação da Constituição Federal de 88. Comerciantes de todo o país estão animados para Black Friday, que começa amanhã, que será amanhã, nesta sexta-feira. Bom, mesmo com a crise na economia, a expectativa é de um aumento de quase 20% nas vendas.
Nos shoppings, as ofertas chamativas estão estampadas em praticamente todas as vitrines. Alguns lojistas tentam atrair a atenção dos consumidores com promessa de 70% de desconto. Dona Maria José pretende aproveitar a chamada Black Friday para adiantar as compras de Natal, tentando gastar menos. Tênis, chuteira para o marido, relógio, essas coisas que a gente tem, que mulher gosta de comprar para ela e para doar, né, para marido e filho. Celular. A Black Friday foi importada dos Estados Unidos. A data comercial tem como apelo grandes descontos. Para alguns, as ofertas não passam de um engodo. Ou, como brincam muitos, é Black Fraud. Coisa custa 229, eles botam para 700, amanhã entra Black Friday e eles caem para 500. Então, onde é que entrou Black Friday aí? Não entra, só na cabeça das pessoas, né? Segundo a Associação Brasileira de Lojistas de Shopping, dos 1.200 associados, 62,5% farão promoções nessa Black Friday. Quase 19% responderam que até gostariam de participar do evento, mas não vão conseguir reduzir os preços sem afetar a margem de lucro. 6,2% afirmaram que darão descontos só no e-commerce e 12,5% admitiram que não querem vender seus produtos por preços mais baixos. Com a pandemia da Covid-19 sob controle, os lojistas estão animados. A vontade reprimida de compras que está aflorando aos consumidores. As lojas que têm alguns estoques aí elevados por causa da demanda reprimida. Então, junta a força com a vontade de vencer. Uma pesquisa feita pela Associação Brasileira de Shopping Centers em todo o país mostra que a expectativa de vendas na Black Friday deste ano sejam 19% superiores à do ano passado, quando o Brasil ainda enfrentava fortes impactos da pandemia de Covid-19. O setor espera movimentar quase 3 bilhões de reais entre os dias 25 e 28 de novembro, mesmo com a alta de 10,67% da inflação. Aqui no Distrito Federal, a expectativa de vendas é menor do que a previsão nacional. Os comerciantes daqui esperam vender 10% a mais do que no ano passado. E a dica para os consumidores é ficar de olho nas plataformas digitais, que prometem reduzir os preços para que ninguém consiga resistir. Nossas lojas terão ofertas de até 70% de desconto e o nosso aplicativo terá algumas ofertas com super descontos de até 90% de desconto. Os lojistas estão animados. Será que os consumidores também, hein? Bom, para a gente informar os consumidores que vão querer gastar mais um pouquinho amanhã, eu converso agora ao vivo com Vanessa Pereira, que é chefe de gabinete do PROCON no Distrito Federal. Olá, Vanessa, seja bem-vinda. Boa tarde. Olá, boa tarde. Bom, os consumidores, né, que estão animados para comprar ou já estão de olho aí em algumas promoções, porque a gente já está vendo, né, algumas iniciativas de lojas durante o mês de novembro. Amanhã é o grande dia. Quem quer comprar, mas não cair numa Black Fraud, e sim em verdadeiras promoções, quais são as dicas? Como se preparar, Vanessa? A dica que o PROCON dá é sempre pesquisar, saber exatamente o que quer comprar, para não sair nessas ofertas tentadoras, né, os anúncios chamativos de 70%, 90%, 80%, e acabar comprando um produto que não precisava, ou que ele não estava, na verdade, na promoção. Então, a dica maior é sempre pesquisar e saber exatamente o que quer comprar. Se conseguir fazer a pesquisa antes, para ver se o produto está efetivamente na promoção, o consumidor vai ter uma garantia maior de estar realmente aproveitando uma Black Friday. E a loja pode fazer a promoção só na plataforma digital e na loja física não? Esse tipo de diferença é possível para a mesma marca? É possível, não tem nenhuma ilegalidade que a oferta seja só na loja eletrônica e não na loja física. É o vice-versa, o que é mais difícil. Porque tudo envolve uma logística, custo da empresa, estoque, né? Algumas lojas têm uma administradora diferente para o site e outra para a loja física, então não tem nenhum impeditivo. A única obrigação da loja é, no momento da oferta, fazer todas as informações necessárias daquele produto. Valor, se tem juro no parcelamento, as especificações corretas do produto para que o consumidor faça realmente uma compra consciente.
E a loja pode condicionar esse preço mais barato a um aumento no frete, por exemplo, a uma proibição de troca daquele produto ou a outras condições? Não, a loja não deve condicionar uma oferta a alguma outra onerosidade para o consumidor. Então, isso o consumidor também tem que ficar atento. A questão do frete, valores, a gente não consegue interferir, né, nessa política, porque quem faz o cálculo é a empresa. O consumidor pode sim acompanhar quanto era cobrado antes da promoção e o quanto está sendo cobrado no dia da promoção. Se o fornecedor está transferindo essa margem da promoção para o frete. E a questão da troca, a troca por não ter gostado do produto, se for nas compras à distância, o consumidor pode desistir. Se for na compra em loja física, não tem essa possibilidade de desistência dessa compra quando o consumidor foi lá, olhou o produto, e aí entra na política de troca da loja. Não gostei, não serviu, se a loja falar que vai trocar, ela tem que trocar. Agora, se a gente estiver tratando de vício do produto, defeito do produto, aí, independente, com promoção ou sem promoção, a loja tem que efetuar ou o reparo ou a troca desse produto. E como é que vai ser a atuação do PROCON nesta sexta-feira excepcional de muita compra, movimentação no comércio? Vocês já estão se mobilizando de alguma forma? Sim, a nossa equipe de fiscalização vai fazer o monitoramento nos principais sites de venda de produtos para acompanhar a questão da publicidade, se está sendo enganosa ou não, a questão dos preços, se a empresa está dando todas as informações necessárias para o consumidor fazer a compra consciente dele, se está cumprindo com a oferta. E, além disso, a nossa equipe também vai estar nos maiores centros de venda de produtos em lojas físicas aqui no Distrito Federal, fazendo também esse acompanhamento das promoções nas lojas físicas. Vanessa, qual é a orientação para o consumidor que perceber que tem alguma coisa de errado ali? Ele viu um valor determinado hoje e viu que amanhã esse valor mais que dobrou e estão dando promoção em cima daquele valor maior ou qualquer outra ilegalidade. Para quem compra na internet, por exemplo, printar ali o site pode ser uma saída? Quais os elementos que esse consumidor precisa ter para procurar o PROCON e o PROCON autuar essa empresa se for necessário? Com certeza, é extremamente importante. Se fez a pesquisa, printa a tela, se for no site. Se for numa loja física, tira foto da promoção, né, do anúncio daquele valor. Verificou que no dia da Black Friday está com divergência, a propaganda foi enganosa, está com informação indevida, printa novamente ou tira a foto se for no estabelecimento físico e entre em contato com o PROCON. A gente está recebendo as denúncias, as reclamações, tanto presencialmente nos nossos postos aqui no Distrito Federal, como pelo e-mail do 151@procon.df.gov.br. A gente recebendo toda essa denúncia com as informações, se for necessário, a gente encaminha uma equipe de fiscalização para verificar no local. Se tiver todas as provas, já ali com o consumidor, a gente vai instaurar um processo administrativo para análise dessas informações e eventual punição da empresa. Bom, fica aí a dica. A Vanessa aqui do PROCON DF, mas você pode procurar o PROCON do seu estado com todas essas dicas, esses elementos, essas provas para que a empresa possa ser responsabilizada em caso de qualquer irregularidade. Vanessa, muito obrigada pela sua entrevista. Boa tarde e até a próxima. Que agradeço. Boa tarde. E você vai ver a seguir, a iniciativa do Judiciário de Mato Grosso atende de forma humanizada crianças e adolescentes vítimas de violência. Os detalhes daqui a pouco, eu volto já. A Carta de 1988, ela vem de um período tenebroso da história, no pós-ditadura civil-militar de 1964 a 1985, e quis superar esse passado de atraso do ponto de vista do gozo dos direitos civis pelos cidadãos brasileiros. E, portanto, a Carta de 1988 é uma carta que não apenas solidifica a democracia, mas conclama os brasileiros à prática cotidiana da nossa democracia constitucional.
O Ministério Público Federal em Alagoas acionou a Justiça contra a instituição de ensino por processo seletivo relâmpago. O Ministério Público Federal constatou que não houve tempo hábil para publicidade ao certame, o que prejudicou os interessados nas vagas disponibilizadas pelo edital, acarretando ausência de lisura do processo seletivo. Por esse motivo, e entendendo que foram feridos os princípios da publicidade, da razoabilidade e da finalidade, o MPF de Alagoas pediu a elaboração de um novo edital em que sejam restabelecidos os quantitativos de vagas à disposição do contingente de candidatos que foram lesados. O Ministério Público destacou que o documento contrariou a prática da própria instituição, pois em certames semelhantes, o aviso foi publicado com antecedência, com divulgação ampla e contendo prazos razoáveis. O vice-presidente da República, Hamilton Mourão, afirmou hoje que a Polícia Federal e a Marinha preparam uma ação para combater o garimpo ilegal no rio Mandeiras, no Amazonas. Nesta quarta-feira, o Ministério Público Federal cobrou uma atuação integrada de órgãos e autarquias federais e estaduais competentes no prazo de 30 dias. Centenas de balsas e dragas atracaram no rio, no meio do rio, nas proximidades da cidade de Altazes, para exploração ilegal de ouro. E o Judiciário de Mato Grosso atende de forma humanizada crianças e adolescentes vítimas de violência. A iniciativa, que segue recomendação do Conselho Nacional de Justiça, contribui para evitar a revitimização e garantir a proteção da criança. Segundo especialistas, a família desempenha um papel importante no desenvolvimento integral da criança. O respeito, o amor e a proteção no ambiente familiar são de fundamental importância para esse processo. Mas, e quando a violência vem de quem mais deveria dar segurança e carinho? Infelizmente, uma triste realidade que tem acontecido em muitos lares. Esta mãe conta como percebeu que a filha, na época com 6 anos, uma criança deficiente e com má formação congênita, vinha sofrendo violência física e psicológica pelo próprio pai. Ela perdeu o sono, ela dormia abraçada comigo, não queria mais ver ele. Ela se afastou, desde essa época, ela se afastou do sexo masculino. Ela não se relaciona quase com o sexo masculino, tanto faz criança quanto adulto. Ela é mais arredia. Aí nós fomos para psicólogos, terapias, para a gente descobrir o que tinha acontecido. E o Poder Judiciário de Mato Grosso, de forma humanizada, atende casos como este. É aqui nesta sala, no Fórum de Cuiabá, que crianças e adolescentes recebem apoio de profissionais qualificados durante o depoimento. E do outro lado, um magistrado acompanha tudo, evitando que as vítimas de violência tenham que repetir tudo o que passaram. É um depoimento humanizado, né? A criança antes, quando não existia essa forma de depoimento especial, ela passava por uma maratona de questionamentos, tanto perante a autoridade policial, como perante a autoridade judicial. O constrangimento que ela vivia numa sala de audiência era visivelmente terrível. Então, o depoimento especial, já trazido por essa lei nova, 13.431, visa evitar tudo isso e a revitimização. A criança, de acordo com a lei, ela é ouvida uma única vez, com essa produção dessa prova é gravada e vai para o processo. E hoje ficamos por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Ótima tarde para você. Até amanhã.